Olá, espectadores da BMC News, eu sou o Mário Goulart, estamos em mais um programa, o Analista Visita, novamente em Florianópolis, mas dessa vez nós não vamos visitar uma startup, nem uma empresa de inovação, embora ela seja extremamente inovadora na forma como ela trata a questão que a gente vai abordar aqui, que é a questão do cooperativismo. E a gente vai visitar a Cooper Company, conversar com o Igor Sigiani, que é o fundador da Cooper Company, e ele vai explicar bastante por que o que a gente inicialmente conhecia de cooperativismo no sentido do agronegócio, hoje engloba uma série de áreas diferentes, uma série de atividades e que são relativamente novas. Então a gente vai bater um papo aqui com o Igor e ele vai explicar um monte de coisa que a gente não imaginava. Como vai, Igor? Tudo bem? Muito obrigado em receber a gente. É um prazer estar aqui na Cooper Company. E eu queria começar te perguntando quem é o Igor e qual a sua trajetória até fazer a Cooper Company. Mário, primeiro bom dia a todos. E é uma grata satisfação recebê-lo aqui no nosso ambiente, na nossa cooperativa. E chega com a missão de sair daqui cooperado. Esse é o primeiro ponto. Mas falando um pouquinho sobre o Igor e a trajetória, eu fico confortável de trazer bem nas minhas raízes. Então, eu sou mineiro, de família descendente italiano, sobrenome já interessa. Sigiani, italiano. Marangoni Sigiani, os dois sobrenomes, então, tanto o pai quanto a mãe. E desde cedo, a gente traz na nossa vida dois pilares: segurança e prosperidade. Então a nossa família foi constituída assim, muito provavelmente devido à imigração italiana, e o que a gente buscava na terra aqui era segurança e prosperidade. Então isso fez norteou a minha vida e vem norteando até hoje. Logo quando pequeno, entre 8 e 11 anos, eu fui diagnosticado com reumatismo no sangue. E isso trouxe para mim um aprendizado excepcional, porque eu fiquei ali 3 anos e eu não sei se realmente eu fui curado ou se o diagnóstico não era um veredicto completo, né, e exato na realidade. Me tirou 3 anos da minha vida social com as crianças e tive muita dificuldade. Mas logo que eu venci tudo isso, eu mergulhei nas artes marciais. Então eu fui lutador de combate letal, kickboxer, e isso fez com que eu transformasse aquilo tudo que eu fiquei parado em vencer. E vencer e lutar. Então, Energia e disciplina. Energia e disciplina, eu posso falar que disciplina eu aprendi nesses momentos aí das artes marciais. Mas só que não bastava. Eu também queria trabalhar. Esse era o fato. Apesar de ter todo o conforto e a segurança da família, que cuidava sempre da educação, a avó é educadora, também sou neto criado com vó, então tenho um pouco de muito do mineiro e do italiano, a avó bem participativa. Eu queria muito trabalhar. Então logo cedo também vendi picolé, engraxei sapato, fui vendedor de plano funerário, e lá pelas tantas, devido a toda essa curiosidade de querer fazer, de querer participar com pessoas. Pode ver que o italiano está sempre aqui nas mãos, né? Isso é difícil, se segurar minhas mãos eu não falo. Então é melhor deixar, não sou eu que sou Exatamente. Então toda essa trajetória e essa vontade de fazer me levou para trabalhar desde cedo. Então trabalhava ali, vendia picolé, engraxava sapato. Meu primeiro negócio, uma máquina de silcar, em que eu silcava para quem para a academia, e eu fazia parte. Então silcava ali aquelas tubas de luta, aquela coisa no olho, já fui fazendo negócio desde o começo. Por ter toda essa curiosidade e vontade, entrei logo no mundo de tecnologia. Então formei técnico de sistema de informação em 1998, programava em Clipper. Provavelmente você já ouviu falar, e algumas pessoas mais antigas, né, de 81 para trás. E isso trouxe também algo de família, que eu já tinha vontade, que era ingressar no mundo do direito. E realmente entrei no mundo do direito, complementou essa minha formação em tecnologia, e logo me identifiquei no mundo de telecomunicações, na antiga Telebix celular. Provavelmente você já ouviu falar. Sim, claro. Anterior ali a
Havia privatização do sistema Telebrás, né? Sim, na realidade a Telemig celular era a Telemig, que era estatal. Sim. Logo ela teve uma repartição, ali pelos idos de 98 mesmo, e virou Telemig celular privatizada. E eu entrei na Telemig celular em 2001. Então aí já começou uma fase da minha vida em telecomunicações. A Telemig, a parte fixa, ela foi incorporada para Telemar ainda, né? Telemar e depois Oi. É isso, o Telemar e depois na sequência Oi e a Telemig. E já telefone e a Telemar é BLT. Exato. E é Brasil Telecom. Brasil Telecom. E aí depois então a gente teve essa Telemig celular bem focada, privatizada ali já logo no começo. E comecei a desenvolver um trabalho para o diretor de uma terceirizada. Só tinham 3 terceirizados lá no estado de Minas Gerais que atendiam o mercado corporativo. E ali eu já me apaixonei em 2004 pelo mundo do cooperativismo, porque eu tive a felicidade de desenvolver o primeiro projeto para atender cooperados das cooperativas financeiras. Tá. E desses cooperados, eles tinham acesso então a condições especiais, e a gente falando de telefonia móvel lá naquela época de 2004, então lembrando bem que era TDMA, não era GSM ainda, lá era TDMI, ou seja, não usava chip, né? Era puramente TDMA. Foi meu primeiro contato com cooperativas financeiras, com cooperativismo, e começamos a fazer esse projeto. Então, em 2004 a gente desenvolveu esse projeto, em 2008 eu já passava isso para outros, com a entrada da Vivo, na realidade, a gente teve a oportunidade de disseminar, distribuir esse conhecimento pelo Brasil. Então isso sim, tomou forma e cresceu de forma pujante para o país todo, essa entrega de telefonia celular via cooperativismo. Então eu participei dessa construção, dessa história. Logo em 2008 também eu passei como executivo da Telemig celular, na realidade logo em seguida da Vivo, e assumi aí o mercado de grandes contas e pequenas e médias empresas também. Então atendia governo, grandes empresas do estado de Minas e uma rede de terceirizados que foi construída para atender pequenas e médias empresas. Até aí foi a minha trajetória antes de realmente empreender. Em 2014, convidado pela minha esposa, pela Thaís, que já empreendia no mundo do cooperativismo, fui fazer parte com ela da sociedade para que a gente atuasse junto a essas cooperativas financeiras que entregavam telefonia móvel e produtos de telecomunicações para seus cooperados, numa sociedade em que a gente pudesse realmente contribuir de forma direta. Por quê? Não era o core business, e não é o core business de uma cooperativa financeira, ou até do agronegócio, desenvolver produtos e sistemas que possam distribuir benefícios para os seus cooperados, que realmente é uma entrega como benefício, a gente falando de telefonia móvel. E aí então foi onde tudo começou, a trajetória para a caminhada da cooperativa. E chegamos nesse cenário aí da cooperativa em 2022, mas aí tem muita mais história. Como eu te falei, nós vamos ficar aqui 2 horas só falando desse processo. Depois do processo. Mas resumidamente foi assim a minha trajetória. E lá no tempo, então, de artes marciais, meu apelido era Igor o Demolidor, porque eu era invicto, então ganhava todas as lutas. E logo depois, em seguida, em 2022 e praticamente 2023, devido a toda a construção que eu fiz e olhar para a minha trajetória de vida, eu mudei meu apelido, eu mesmo mudei meu apelido e passei a ser Igor o Vencedor, porque é vencendo que a gente constrói a história, que a gente transforma as vidas e a sociedade. Isso é bem construído, né? Você não demoliu nada, você construiu um monte de coisa. Então a parede demoli e comecei a construir. Qual foi o grande problema que você visava resolver ao criar a Cobra Company? Olha, quando a gente olha problema institucionalmente, imagina que nós atuávamos num ecossistema e aí mistura a constituição de qualquer cooperativa. Você vai observar isso ao longo do que você pode conhecer no mundo cooperativismo. Ela se mistura com a vida das pessoas que estão Então se misturou com a minha vida também essa construção. E o que a gente tinha de maior dificuldade era
a descentralização desse movimento. Ou seja, tínhamos em torno de 50 cooperativas singulares. Então, o cooperativismo ele é formado por ramos e por singulares, centrais e confederações. Então, quando a gente pega como exemplo o cooperativismo financeiro, um dos sistemas no Brasil, ele é composto aí por 400 cooperativas singulares, 15 centrais e uma confederação. Então, imagina todo esse ecossistema e você tendo contratações junto aos principais players do mercado, de operadoras de telefonia móvel, de telecomunicações, ou até que se mistura com tecnologia, contratações separadas. Então, você perde força. É um primeiro movimento. Então você não tem aquela força que o cooperativismo pode te entregar, que é você ter uma única contratação. Então você tem mais força. Com isso, o 1 passa a ter o valor de 100 mil. E não mais de uma única força. Então você ganha, sim, muito com um ecossistema construído de força. Esse é um primeiro movimento para que a gente conseguisse fazer uma entrega mais acessível. Inteligente ela sempre foi, mas de forma desunificada. A partir do momento que a gente unifica, então a gente tem uma entrega mais acessível e isso traz eficiência para o processo. Um segundo, porém não menos importante, mas são esses dois, a entrega da operadora em atendimento para o usuário final, ela realmente sempre foi um índice de NPS acompanhado, se é histórico, se é público, abaixo dos 50. A expectativa que quem usa hoje, operadora, muito obrigado, enquanto está funcionando, está ótimo. Qualquer problema, quando você tem que acionar, é terrível. Terrível passar pelo processo de atendimento. Então esse era o segundo momento que a gente precisava resolver para esse ecossistema de cooperativas. Então como que a gente resolvia isso? Unificando. Nasceu-se a Popper Company, apoiado pelas cooperativas financeiras que já tinham, mas aí deixam de fazer essa compra passa a ser exatamente na Popper Company. Mas não basta só comprar, é preciso ter tecnologia, desenvolvimento de sistemas e pessoas. E isso tudo então vem a composição daquilo que já existia, transformou-se numa cooperativa para poder entregar eficiência e qualidade. E, pelo que eu entendi, aí você falou de IPS, que é tradicionalmente baixíssimo nesse ramo, vocês têm um ponto fora da curva aí, né? Sim. Nosso NPS é nosso selo de qualidade. 94%, nossa meta é 93%. Bom, a meta hoje construída é 93% de índice de satisfação. Um detalhe importante, ele é transacional esse NPS, não é relacional. Nós adotamos essa medida de ter um NPS transacional, porque para a gente importa cada acionamento que o cooperado nos faz. A satisfação dele naquele momento. A satisfação como um todo, ela é importante. Mas se eu tenho um índice de satisfação com o momento, eu tenho uma evidência muito clara de como está a nossa estratégia de atendimento para o nosso cooperado. Um ponto assim, adicional, que isso tudo vem com tecnologia, mas com humanização. Então nós entregamos sim excelência, qualidade de tudo que a gente faz, cooperação, inovação com humanização. A IA chegou, a inteligência artificial chegou para nós, ela foi adotada por osmose. Ela chegou e já foi transformando a nossa forma de desenvolver sistemas, potencializando o nosso agente que está ali para atender o cooperado. E aí quando a gente fala cooperado, ele se distingue muito de uma relação de consumo do mercado, porque ali ele é dono. Então, por ser dono, nós tratamos a todo momento com os donos da cooperativa. E isso aí é um ponto que eu queria destacar, porque a gente percebe, toda vez que fala em cooperativismo, que os valores são diferentes, porque justamente todo mundo é dono e tá todo mundo cooperando, ou seja, tá todo mundo se ajudando ali nessa conversa, né? Fala um pouquinho mais dessa questão dos valores do cooperativismo e da importância disso para dentro da tua organização e da tua relação com outras organizações. É propósito nosso
desde a sua constituição da Cooper Company, transformar vidas por meio da conexão, proporcionando soluções inteligentes e acessíveis em telecomunicações e tecnologia para que os nossos cooperados possam exercer as suas atividades pessoais e profissionais com mais eficiência e qualidade. Então, feito esse propósito, construído esse propósito, interiorizado e entregue, então ele vem com o objetivo social da cooperativa. Então, a gente não nasceu para prover telefonia móvel e concorrer com operadoras. Não, a gente nasceu para trazer o que tem de melhor das operadoras de telefonia, de telecomunicações e de tecnologia, e daqui a pouco de energia. A gente fala um pouco mais adiante, para esse mundo dos nossos cooperados. Então, ou seja, como o ecossistema já existia, a gente fez um processo de transição daquilo que já existia, e a maior dificuldade foi realmente consolidar tudo isso em uma única plataforma, mas a gente, apoiado pelo aquilo que já existia, nós conseguimos entregar. Então, a relação do cooperado com a cooperativa, ela precisa ser atendida em todas as suas expectativas. E quais são as expectativas? Olhando para uma cooperativa que integra telecomunicações e tecnologia. Eu quero conexões de qualidade, inteligentes e acessíveis. E é isso. A nossa entrega. E a relação ela é diariamente com o cooperado. Nós temos uma central de relacionamento dedicada. Igor, não sou cooperado, eu posso ter acesso? Torne-se um cooperado e pode. Aí sim. Isso está no nosso estatuto, desde o seu princípio, na sua Constituição. Para ter acesso a qualquer benefício da cooperativa, é necessário se tornar um cooperado. E vocês têm números muito, muito interessantes aí, né, em termos de cooperados e de entregas. Conta um pouquinho pra gente dos números que vocês têm hoje. Foi uma expansão relativamente rápida, inclusive. Sim, exatamente pelo fato da gente ter um ecossistema pronto, como eu falei, desunificado, nós unificamos esse ecossistema, foi um processo de transição. Mas isso trouxe também um crescimento. A gente tinha em torno de, vamos falar assim, 8 mil pessoas envolvidas naquele processo inicial, e hoje nós já somos 12 mil. E uma transição que durou 14 meses, para a gente falar assim, ó, em 14 meses a gente conseguiu fazer uma transição, isso é muito rápido, que fazer uma transição de bases de telecom e tecnologia, envolvendo pessoas em 14 meses, mais de 8 mil pessoas em 14 meses, e quando a gente fala pessoas, são pessoas físicas e pessoas jurídicas envolvidas nessa construção toda. Então, assim, foi muito rápido. Hoje, nós já passamos de 12 mil cooperados, já passamos de mais, falando assim, em números de telefonia móvel, mais de 30 mil linhas disponibilizadas. Ô Igor, mas como pode? 12 mil cooperados, 30 mil linhas. Como eu falei, tem pessoas jurídicas envolvidas e um cooperado ele pode ter ali para ele mais de uma linha móvel, assim como pode ter uma banda larga, pode ter um link de internet, pode ter também tag de passagem e pedágio, estacionamentos, monitoramento e rastreamento. E algo que a gente se orgulha muito, uma central construída, dedicada para cooperativas que têm segurados. As cooperativas financeiras, elas também têm um canal desenvolvido dentro da cooperativa financeira, assim como bancos, mas é muito diferente de banco, para entregar seguro. Qual que é a grande dificuldade também? Aí sempre a gente vai ter uma dificuldade, um problema, e é lá que a gente tem que estar. Quando tem um problema, nós sempre estamos lá. A central de relacionamento das seguradoras também tem uma condição nada favorável para acolher, para ajudar, porque ela é muito técnica. E o segurado não entende nada da pólice dele, na realidade, não entende nada da questão de conversar tecnicamente. Então a gente entrou como um facilitador desse processo todo. Hoje a gente atende Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o sistema Cicodo, eu posso falar com absoluta convicção aqui, tranquilidade, que são nossos cooperados hoje. E essa entrega para eles tem uma cobertura de mais de 3.900 atendimentos por mês do segurado e são mais de 500 mil apólices disponibilizadas. Ou seja, nós temos um time totalmente dedicado para essa estrutura, com inteligência, lógico, para sistemas para poder recepcionar, mas o que mais diferencia? Pessoas com cultura e DNA
do cooperativismo. Como é que Igor, como é que é a relação da Cooper Company com as grandes operadoras aí de telefonia? Como é que vocês fazem essa ponte e como é que vocês conseguem trazer tanto benefício para os seus cooperados através da sua relação? Muito bem. A nossa relação com as operadoras, ela, primeiro, é uma relação muito saudável e muito próxima, porque nós temos integrações e o que a gente leva para as operadoras é solução de um nicho de mercado. Por quê? Nós nos reunimos, nos organizamos como sociedade, aqui como uma cooperativa, centralizamos a forma de fazer as contratações. Então, com isso, a gente ganha eficiência na hora de contratar, ou seja, temos condições melhores do que se fosse oferecido fora do mercado. A operadora consegue entregar isso para nós. Ao mesmo tempo, em contrapartida, nós melhoramos a imagem da operadora que está entregando por meio dos nossos sistemas, por meio do nosso expertise e por meio da nossa entrega e atendimento ao nosso cooperado. Porque isso é comprovado, mais de 70% das dificuldades que um usuário tem em telecomunicações é de entender o que ele está usando. Exatamente, ele liga, às vezes ele está com dificuldade, eu não tô sem rede. Pô, tô sem rede, na rede não tá pegando. Pode ser algo que aconteceu ali na região dele, ou simplesmente ele liga o telefone e liga ele novamente, ele já vai reestabelecer a rede. E isso gera uma insatisfação muito grande, porque demora para ter essa resposta na operadora. Com a nossa inteligência do lado de cá, de anos construída, nós conseguimos fazer uma entrega para o cooperado na hora e solucionar o problema dele. Então, traz uma imagem para a operadora muito diferente. Imagina que nós estamos falando de 30 mil linhas em que os usuários não chamam a operadora. Chamam a Cooper Company e a Cooper Company consegue gerar a solução para ele. E as interações com a operadora, muitas delas já não são mais humanas. São interações sistêmicas, então isso alivia a central da própria operadora. E ela olha o mercado com muito bons olhos, porque ela centraliza e ela tem ali também uma adimplência garantida, porque a operação toda é garantida pela cooperativa. Então, nosso relacionamento é muito próximo, que proporciona várias inovações e entregas. Uma delas, que inclusive a gente pode já adiantar, nós estamos já num movimento junto às operadoras de levar rede para o agronegócio, cobertura de rede de telefonia móvel para o agronegócio. Mas não é o Gand. O Gand ele já consegue isso diretamente. É para o pequeno e médio. Então nós vamos atender a sociedade pequena e média da zona rural com cobertura de telefonia móvel, 4G. Isso tem conjunto com as operadoras. Nós somos o canal que vai organizar a sociedade para isso. Mas a entrega é junto com a operadora. Você vê em vários pontos fora dos grandes centros, a cobertura de telefonia celular é muito baixa, né? Sim, e principalmente 4G. O 4G no campo, aí nós podemos falar em IoT no agronegócio. Aí sim nós estamos falando de internet das coisas voltada para o agronegócio, onde eu consigo fazer monitoramento das máquinas agrícolas, eu consigo monitorar o meu campo, consigo monitorar os animais de forma online, porque eu tenho conectividade. Depender de uma conexão satelital é um risco, ainda funciona, mas é um risco. Agora, se eu te der os dois excelentes, satelital e telefonia móvel, garantido pelas grandes operadoras, acredito que esse é o caminho de democratização que a gente vem falando tanto dentro do cooperativismo. Nós estamos conversando aqui com o Igor Sigiani, fundador da Cooper Company. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BBC News, estamos de volta aqui no Analista Visita, conversando hoje com o Igor Sigiani, presidente e fundador da Cooper Company, e comentando um pouquinho aqui sobre o ambiente do cooperativismo, os benefícios que o cooperativismo traz. Dentro do teu portfólio, aí a gente falou muito em telefonia celular, mas você tem um portfólio de serviços aí do seu cooperado que é bem mais amplo que isso, né? Sim. Cheguei a comentar um pouco no nosso bloco anterior sobre a nossa central de relacionamento com o segurado. É algo que foi desenvolvido para atender especificamente um cooperado representativo nosso, que é o Cicobi, que atende hoje, na realidade,
uma rede grande de segurados, cooperados do próprio Cicobi. Então, isso é uma vertical nossa. Central de relacionamento e inteligência, porque nós entregamos sistemas, nós desenvolvemos cultura e jornadas dentro desses sistemas, entregamos também ali a humanização do próprio processo e garantimos a operação 24/7. É uma operação 24/7. Isso traz toda uma estrutura dedicada. Então, essa é uma vertical de monitoramento e rastreamento de frotas que nasceu da necessidade do agronegócio, que nasceu da necessidade da agência de cooperativas financeiras, que precisa monitorar suas frotas, apesar de praticamente não monitoramos valores, mas monitoramos transação de pessoas e documentos. Então, isso traz uma segurança operacional que se estendeu para o cooperado lá na ponta. Então, o cooperado lá na ponta hoje, de uma forma bem democratizada na realidade e desburocratizada, ele consegue instalar um rastreador no veículo dele e acompanhar. Ele tem desde simplesmente um monitoramento e rastreamento a uma gestão da frota completa, que vai acompanhar monitoramento e rastreamento do veículo, de quem está dirigindo, a manutenção do veículo e abastecimento de combustível. Então traz toda uma gestão completa com relatórios que agregam muito valor na operação de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Banda larga, quando você vai aprofundando, muito disso tudo vem das operadoras. Então, banda larga, link, telefonia móvel, PBX em nuvem, não se fala mais em telefonia fixa, entrega pela rede fixa. Você entrega tudo em nuvem porque isso te dá um fixo, que as pessoas estão acostumadas, mas que você pode estar atendendo em qualquer parte do planeta. É uma revolução, ao mesmo tempo uma manutenção de ideia, de conceito de telefonia fixa, mas com uma gestão imensa, porque a gente entrega a telefonia fixa em nuvem hoje com 5 anos de gravação. Então você consegue resgatar uma gravação, seja por uma URA com um único usuário ou com 100. Hoje essa operação toda também é entregue por nós. E agora já estamos aí caminhando para fazer a distribuição de energia renovável. Isso também vem de uma forma distributiva. Que detalhes nós vamos revelar em novembro. Nossa tag de pedágios e estacionamentos também desenvolvida para o nosso cooperado. Tanto a tag como a telefonia móvel, hoje em qualquer cooperativa e intercooperação, ou seja, nossas entregas acontecem junto com as cooperativas, seja cooperativa financeira, cooperativa do agro, cooperativa de consumo, tem lá na sua prateleira benefícios da Cooper Company, que são entregues em conjunto para os cooperados. Uma tag, ele lê o QR Code e sai de lá com a tag ativada. Autosserviço, telefonia móvel é a mesma coisa. Naquele momento ele já sai com a telefonia móvel dele ativada instantaneamente. Como é que funciona esse relacionamento de vocês com as outras cooperativas? Eu vejo que isso é muito forte dentro do ecossistema do cooperativismo, né? Essas relações com outros tipos de cooperativas. Bom, 2025 foi declarado pela ONU o Ano Internacional das Cooperativas. Então nós estamos vivendo um ano diferente quando a gente olha esse movimento do cooperativismo e da intercooperação. Resumidamente, intercooperação são cooperativas trabalhando com cooperativas em benefícios dos seus cooperados. Vamos analisar. A cooperativa do agronegócio focada no café. Ela complementa as ofertas, os valores que ela entrega para os seus cooperados, trazendo a Cooper Company para atuar em intercooperação com ela. Que aí nós vamos poder entregar todos esses benefícios e agregar valor e gerar um ecossistema organizado de DNA 100% cooperativista. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para o nosso espectador. Qualquer pessoa pode ser um cooperado? Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode se tornar um cooperado. Tem 2 maneiras básicas hoje para ele entrar como cooperado. 90% do acesso à Cooper Company acontece em intercooperação com cooperativos. Nascemos assim.
Nascemos provocados pelas cooperativas e criamos todo esse ecossistema para suportar e agregar valor ao cooperado das cooperativas que já existiam. Isso aí. Uma outra forma, basta entrar no nosso site, clicar quero me associar e seguir a jornada ali, rapidamente ele vai ser um cooperado. Ele tem que aceitar o estatuto da cooperativa, os regimentos internos, que são públicos para todos aqueles que querem conhecer, e tem que integralizar capital. Isso faz parte do processo de se tornar membro de uma instituição. O capital hoje na Cooper Company, democraticamente aprovado em Assembleia Geral, é de R$1. Então, assim, é muito acessível. Qualquer pessoa ora ser um cooperado. Qualquer pessoa pode se tornar um cooperado. E aí tem uma série de vantagens e benefícios que decorrem de ser um cooperado. E existimos exatamente para isso. E um ponto alto de todo esse desenvolvimento é a Cooper Company não tem fins lucrativos. Às vezes, algumas pessoas, o telespectador, ele precisa entender esse processo do cooperativismo, que ainda é muito iniciante. Quando a gente fala no Brasil, são 25 milhões de pessoas cooperadas. Ou seja, nós estamos falando um pouco mais de 10% da população do Brasil só. Ou seja, nós precisamos avançar muito nesse entendimento de ser um membro de uma cooperativa e se organizar nessa estrutura toda. Quando a gente traz essa possibilidade, a gente transforma realmente a sociedade que a gente está fazendo parte. Eu queria te perguntar sobre alguns cases de sucesso e algum caso relevante aí que você gostaria de contar nesses anos de Cooper Company, algum feedback muito positivo que você recebeu, alguma história onde vocês realmente transformaram alguma coisa? Bom, eu posso falar que esse ano ele tem sido disruptivo nesse processo como um todo, porque ele consolida toda o nosso desenvolvimento e os feedbacks são diversos. Para nós, o feedback que mais, com certeza, faz diferença para o time, é um combustível, é quando a gente consegue melhorar a vida da pessoa que está ali na ponta. E nós temos hoje um canal dentro da estrutura de central de relacionamento com o cooperado, em que a gente tem um elogiômetro. Lógico, o elogiômetro ele pode ser para um elogio ou uma crítica. Exato, mas 94% é elogio. Quem conhece o NPS conhece o NPS. Só que não vem um elogio só numérico, sempre vem um comentário. Esses comentários, eles são amplamente divulgados, as críticas também, mas só que são bem menores as críticas que a gente recebe desse processo todo, e aí o que nos traz essa condição de qualidade. Mas o maior projeto, sem dúvida nenhuma, que a gente transformou e vem transformando todos os dias, foi a entrega da nossa central de relacionamento para o cooperado, que ele traz uma entrega completa. A nossa inteligência em telecomunicações, o nosso desenvolvimento sistêmico e a humanização de todos os processos. Essa entrega que a gente faz hoje para a central de relacionamento com o segurado 24/7 é transpiração, é satisfação e é sim um case de muito sucesso. Afinal, são média de 3.900 atendimentos mês de pessoas em situação de necessidade. Porque um seguro, imagine só, uma coisa simples, estou na estrada, estou na 101, tive um acidente. Quando eu ligo ou quando eu aciono pelo WhatsApp, eu preciso do quê? Robô ou um ser humano do outro lado? Um ser humano e empatia e paixão. E um atendimento rápido e eficaz. E paixão. Sim, e isso foi com que a gente também mudou a forma do que o mercado estava entregando. Hoje a gente olha o mercado de seguradoras e até outros mercados de atendimento, as pessoas são descentralizadas. Em casa ou em qualquer lugar do mundo, na realidade, fazendo um atendimento. E isso traz ruído, traz muitas questões ali que dificultam o processo. 2 horas da manhã e a pessoa está em casa, sim, ela entra para atender, não é um contra-home, não é isso. O fato é que fica distante, a cultura, a humanização se distancia, nós centralizamos.
todo o nosso time é centralizado numa única unidade, numa única estrutura, e isso a cultura faz, tem uma troca gigante e dá continuidade. E aí, o nosso certificado, que eu vou falar sempre, nosso EPS acima de 94%. Além disso, você teve aí você teve certificações, você teve prêmios, né, dentro do ecossistema. Conta um pouquinho dessas reconhecimento ao trabalho de vocês. Os prêmios foram para Minas porque foi exatamente para quem faz. não são meus. Esses prêmios, esse reconhecimento pertence aos cooperados. E os cooperados que estão colaborando diariamente no dia a dia, que são os colaboradores, nós carinhosamente e verdadeiramente chamamos eles de superstars. Então nós nos denominamos como superstars, superestrelas, porque nós temos a condição e a obrigação de ser luz na dificuldade de alguém, então, no problema de alguém. E tudo isso, quando você fala telecomunicações, tecnologia, seguros, atendimento, para muitas pessoas dá arrepio. Como eu vou ter uma central disso? É uma loucura. Tudo isso porque é problema o tempo todo. Nós somos solução. Então somos luz nesse processo todo. E essa é algo assim que nos deixa felizes e satisfeitos no dia a dia do nosso trabalho. Mudar essa forma de encarar o processo realmente tem feito a diferença. Você falou de Minas, né? Vocês têm uma operação bastante distribuída pelo Brasil, né? Você chega a atender boa parte do território nacional, como é que funciona? Estamos expandindo. A expansão está acontecendo. Você tem o escritório em Brasília, você tem aqui esse escritório em Florianópolis, mais uma central lá em Paraguaçu, né? Sim. Então nós temos a matriz em Brasília, é a matriz posicionada politicamente porque nós nascemos para atender o Brasil. Então temos lá uma gerência de eficiência e produtos dedicada à nossa matriz em Brasília. Em Florianópolis nós temos aí nosso time de desenvolvimento na Ilha do Silício. Podemos colocar tecnologia. Na Ilha da Tecnologia do Brasil, e assim, e é uma cidade maravilhosa e que recebeu muito bem esse processo todo e essa evolução tecnológica. Temos também nosso financeiro aqui e em Minas nossas operações estratégicas, que envolve pessoas, negócios. Tudo bem, nós temos negócios aqui também, mas lá são realmente sistemas e pessoas dedicadas a atender o Brasil. Hoje nós já estamos com processos do Maranhão até o Rio Grande do Sul, mas nossa maior base, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná é nossa maior base, e um pouco aí do Distrito Federal, e aí tem um pouquinho na Bahia, um pouco espalhado. Começando aí a expansão. E à medida que a gente amplia com cooperativas, ou seja, intercooperação, o nosso alcance também amplia. Então temos várias cooperativas que estão iniciando, mas esse onboard ele é um pouquinho demorado, porque tem que a Cooper Company entrar na cultura da cooperativa e a cooperativa que está entrando em intercooperação entender a cultura da Cooper Company e nós prezamos pela qualidade da entrega. Então, ele leva aí de 30, 60, 90 dias, dependendo do tamanho da estrutura da cooperativa que vai atuar conosco em intercooperação. A gente já falou um pouquinho nos blocos anteriores de inteligência artificial, de IoT. Como é que essas novas tecnologias estão impactando o teu negócio? O que elas estão trazendo de melhoria ali para o teu atendimento aos seus cooperados? Como é que você tem visto esse ambiente? Bom, chegada de toda essa tecnologia para nós, vivemos isso todos os dias. Vivemos a quinta geração, a IoT, a inteligência artificial, e num momento em que o país ainda não terminou o seu processo de implementação da quinta geração, o mundo já entra com a sexta geração. E a sexta geração traz uma velocidade exponencial, linkado com a inteligência artificial. Isso deve acontecer para nós no Brasil em 2030, até porque o processo de licitação da sexta geração ela acontece o ano que vem. Na pergunta, nós acompanhamos isso ativamente, porque faz parte da vida das pessoas jurídicas e físicas que compõem o nosso quadro social. O que há de entrega no mercado
é o que buscamos, customizamos, atendendo às necessidades dos nossos cooperados. Então, todos os dias chegam necessidades novas em que nós internalizamos para customizar e voltar para o cooperado com uma solução. De novo, todo o problema diante de um mercado disruptivo e de crescimento exponencial, tecnológico e telecomunicações, essas duas coisas elas andam necessariamente juntas, nós atuamos para entregar o que há de melhor customizado. Ou seja, o Mário não precisa se preocupar como cooperado em buscar a solução completa. Ele precisa trazer a necessidade. Nós vamos dentro do que há de entrega no mercado fazer essa entrega. Mas sim, a gente utiliza, por exemplo, a IoT, nossa plataforma de monitoramento e rastreamento, porque ali a gente está trabalhando com internet das coisas. Eu tenho um equipamento com GPS, GPRS, fazendo então toda a conexão e entrega para uma plataforma. Isso é o IoT de uma forma simples, né? A inteligência artificial já está no desenvolvimento dos nossos sistemas. E aí lembro que os nossos sistemas são próprios, desenvolvidos em casa pelo nosso time. Por isso a gente se transforma a todo momento. O que um desenvolvedor fazia há um ano, exemplo, numa escala de proporção, hoje ele faz 5 vezes mais com a mesma qualidade, mantendo a mesma qualidade, e com a mesma eficiência, na realidade, mas 5 vezes mais. Por quê? A IA chegou e transformou a forma com que nós desenvolvemos os nossos sistemas. A mesma coisa no nosso sistema hoje de atendimento. Um agente de atendimento consegue hoje, utilizando a IA, ter uma resposta mais rápida, ter um sentimento do cooperado mais rápido, isso tudo sendo traduzido para ele de forma lateral, enquanto ele dá continuidade no atendimento. Então sim, esse mundo tecnológico transforma também a forma que a gente entrega todos os dias. Nós costumamos dizer que dormimos de uma forma e acordamos de outra. É assim, todos os nossos... O tempo todo assim, e parece que nos últimos anos acelerou, né? A coisa efetivamente deu um gás e uma série de mudanças na forma como se trabalha, como se entrega a tecnologia, como se desenvolve, até como se desenvolve tecnologia, né? Você vê hoje muita gente falando, puxa, a IA, elas conseguem ensinar quem não sabe programar a programar. Sim. De certa forma, consegue. Mas aquele que já tem lógica, tem experiência. Não, o ODC já sem experiência, ele entrega muito mais graças a isso aí. Então é realmente uma mudança de paradigma muito grande e uma acelerada. Eu fiquei impressionado, porque, vamos lá, os últimos anos, as últimas 2 décadas, talvez 3 décadas, tenham sido mais a aplicação da lei de Moore. Ou seja, a capacidade de processamento dobrando a cada, acho que 6 meses, se não me lembro, alguma coisa nessa linha. A IA já trouxe um outro paradigma aí completamente diferente. Você mudou a conversa. Antigamente desde que o www ficou acessível e você teve a revolução do e-commerce, as coisas meramente eram uma evolução de capacidade de processamento de dados. Mas os conceitos já estavam mais ou menos lá. Ali não. IA se tem uma coisa completamente diferente. Está trazendo respostas que não existiam anteriormente, né? Ela consegue processar tudo muito... até redundante, né? Mas tudo muito mais, tudo muito mais rápido. Isso é o fato. Ela tem uma agilidade grande nessa capacidade de processamento das informações e de entregar opções. O fato é que ela não resolve tudo. Assim, ela te dá opções. Então ela te potencializa a sua capacidade. Ela veio para potencializar os sistemas e os seres humanos que estão ali desenvolvendo tudo aquilo lá. Mas quando a gente olha para o mercado da 6ª geração, um exemplo, que é a nossa pauta do momento, ela vem entregue com uma agilidade e inteligência. Ou seja, serão coisas, conectando com coisas, tomando decisões primeiras. Então,
decisões não foram tomadas por seres humanos antes. Então, a gente está falando de um ecossistema funcionando de forma independente também na sexta geração. Isso, assim, é algo que se discute muito, mas é algo que praticamente vai estar acontecendo. Porque a capacidade de decisão primeira é só do ser humano. Mas nessa velocidade da IA, ela vai tomar uma decisão que coisas conversando com coisas, tomando decisões autônomas, sozinhas, de forma independente para o bem da humanidade, em tese. Em tese. Mas aí junto, aí nós estamos falando de computação quântica e o mundo se abre de uma forma exponencial aí, tá? Completamente diferente, né? Chegará o dia em que ficaremos todos inúteis? Não acredito. Mas podemos voltar a ser agricultores. E aí deixa as máquinas trabalharem, né? Igor, horizonte de 10 anos para frente, como é que você vê o teu negócio e o ecossistema do cooperativismo daqui a 10 anos? Olha, olhando essa visão mais longa de 10 anos no mundo cooperativista, a gente pode ter um vislumbre bem diferente quando a gente fala cooperativismo, telecomunicações e tecnologia. Porque no nosso ramo, nós andamos junto com telecomunicações, tecnologia e energia. Olha, eu tenho que olhar para os 10 anos anteriores. Vamos ter que remontar 2015, praticamente quando o WhatsApp começava a ganhar força, para o momento agora. O tanto que a telecomunicações, tecnologia e a distribuição de energia mudou no país. Isso tudo se transformou de uma forma rápida. Então, quando eu olho para 10 anos, é um vislumbre muito raso do que realmente a gente consegue chegar. Mas uma coisa que eu tenho certeza, transformar vidas das pessoas é nossa pauta, por meio das conexões. E essa entrega, ela está no nosso DNA, e o nosso DNA ele é muito pautado em atenção a mínimos detalhes. Então você tem tecnologia, você não entregue sem ter atenção aos mínimos detalhes. Superar a expectativa do nosso cooperado. Lembrando de novo, nós estamos lidando com um dono. E aí, já que a gente está lidando com um dono que tem voz, voto e participação ativa, nós temos que superar a expectativa. Porque a gente está aqui nesse momento como presidente, como liderança, como colaboradores nesse mundo do cooperativismo e precisamos fazer uma entrega. É exigido de nós uma entrega. Então, superar que até essa expectativa para que a gente realmente faça o que nós nos comprometemos a fazer. Atendimento encantador. Lembra que eu te contei que um dos nossos movimentos principal que a gente nasceu é porque tem uma lacuna imensa no processo de telecomunicações, tecnologia e também aí até a gente pode falar de energia, de áreas de atendimento. São atendimentos desumanizados. Enquanto o mundo caminha só de uma forma robótica, nós no cooperativismo temos a automação com humanização. Então nós estamos trazendo aí para a indústria tecnológica a entrega não só da agilidade que todo mundo quer hoje, mas a segurança e a empatia humana que é insubstituível. Nem a IA consegue. Com certeza. Igor, a gente está indo aqui para o final da nossa conversa. Eu queria te deixar, mais uma vez, te agradecer por nos receber aqui na sede da Popper Company e também te deixar aí as suas palavras finais. Você colocar aí alguns pontos que você queira ressaltar. Agradecer, a gratidão por te receber aqui, para mim, poderia encerrar a minha fala. Mas eu preciso também agradecer aqueles que vão estar assistindo, a todos aqueles que fazem parte dessa construção, porque nós não estamos simplesmente entregando telecomunicações, tecnologia, ou dos ramos que a gente venha entregar para o nosso cooperado. Nós estamos transformando a sociedade e escrevendo a história. Então, para nós, Popper Company, como organização, como sociedade simples, organizada, é uma felicidade imensa escrever os rumos da história no Brasil. E nós começamos isso, tivemos um apoio e temos um apoio imenso e cada vez essa comunidade cresce mais. Eu
me orgulho e tenho uma felicidade imensa, além de uma responsabilidade cada vez maior em liderar todos esses processos. Então, é gratidão por tudo isso. Aqueles que querem fazer parte são bem-vindos. Estão convidados, né? Estão convidados. Basta entrar no nosso site, quero me associar. Aquela cooperativa que também ainda não tem na sua prateleira a Cooper Company Intercooperação, pode entrar em contato comigo, entrar em contato nos nossos canais de atendimento, que alguém vai atender e, obviamente, a gente vai conseguir superar as expectativas, porque isso faz parte do nosso DNA. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Espectadores, o Analista Visita dessa semana fica por aqui, mas a gente volta semana que vem trazendo mais de tecnologia, de empreendedorismo, startups, carreiras, ciência. Muito obrigado pela audiência de vocês e um grande abraço até semana que vem.